Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, sábado. É tempo de esperançar. Vamos esperar o povo chegar para a gente cumprimentar todo mundo, nossos minutinhos aí de espera das pessoas chegando, para que a gente possa refletir. Hoje você tem uma leitura que aparentemente não tem nada de excepcional, mas que eu acho que tem uma mensagem muito interessante. Então a gente vai rever essa mensagem junto. Então vamos aí esperar as pessoas chegarem, esperar dar o tempo. Oi, Kate! Paz e bem! Seja bem-vinda! Boa tarde, Kate! Estava falando que hoje tem a leitura de hoje tem uma mensagem muito interessante, mas que eu acho que passa despercebido pela maior parte do tempo. A gente não está acostumado a certas coisas, então a gente acaba deixando essas coisas passarem, E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, sabe? Sobre essa realidade que a gente está vendo aqui, Que é uma coisa que a maior parte das pessoas não atenta, não está de olho, E assim, acho inclusive que eu também não tive durante muito tempo. Essas coisas a gente olha, lê uma vez, lê outra vez, aí de repente a gente acha uma coisa diferente, Então, a gente está aí para aproveitar e ver essa leitura de hoje. Chegou mais alguém. Oi, Fátima! Paz e bem, Fátima! Nós já estamos aqui com uma live interestadual. Nós temos... Chegou mais alguém. Ângelo! Paz e bem, Ângelo! Ângelo! E aí, teve muito ocupado com a semana Laudato Si, Ângelo? Ângelo é um companheiro querido da Pastoral de Ecologia Integral. Paz e bem, Ângelo. A gente tem, assim, muitíssimo. Eu sabia, Hoje está acabando a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque amanhã é Pentecostes, Então a gente junta uma coisa com a outra, a gente faz uma semana de oração preparando para Pentecostes, é sobre a unidade dos cristãos, essa semana. E se vocês lerem as leituras amanhã com cuidado, vocês vão ver que tem tudo a ver essa visão, Inclusive a live de amanhã vai ter uma colocação nesse sentido. Vai ser ali o que a gente vai ter para falar, Daqui a pouco a gente vai começar essa leitura. A ordem não é importante. O importante é uma mensagem que está aqui nesse texto, E que as pessoas não prestam atenção, e é uma mensagem tão importante para a vida da gente, sabe uma coisa? Que
que é de um valor para nós, para a nossa vida mesmo, entendeu? Para a nossa forma de ser e de agir, que me espanta das pessoas não chamarem atenção para ela, né? Talvez até por causa de uma coisa que eu acho que tem muito a ver, né? Então daqui a pouquinho a gente vai começar, estou esperando dar os 37, não é os 37 do segundo tempo não, tá? Eu antigamente não dava espaço, eu entrava direto. Aí uma pessoa muito querida, o Cadu, olhou assim, Bernardo, paizão, espera um pouco, dá tempo do pouco. Aí eu passei a esperar até dar 37, 38 para fazer essa fala, né? O que mostra que está tranquilo para a gente fazer uma boa reflexão numa base de 20 minutos, tranquilamente. Oi, Elgarte, paz e bem, né? Nossa live está absolutamente interestadual hoje. Hoje nós temos Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba. Estamos bem hoje. Né? E como acabou de aparecer aqui 37 minutos, nós vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. São do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que vai ser deste? Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunha dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas coisas, mas se todas fossem escritas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. E aí, nesse momento, eu coloco o título Pedro e João. E assim, você olhando esse título, você entende que eu quero fazer alguma forma de comparação entre Pedro e João, porque senão eu não teria posto isso, né? Então, vamos entender. A gente leu ontem aquele pedaço, aquela primeira parte do capítulo 21 de João, onde Jesus fala: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, de Jesus. E Jesus fala: quando tu era moço, tu te cingias e ia para onde queres. Quando tu fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Né? E isso tem a ver com o martírio de Pedro. Isso João deixa muito claro isso. Só que Pedro olha para trás e vê João. E João é um personagem importante, um discípulo importante em vários momentos, né? Há uma clara relação de predileção de Jesus por... Oi, Pedro, paz e bem. Há uma clara relação de predileção de Jesus por João, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque
a gente tem uma ideia errada da última ceia. Né? A gente acha que a última ceia foi feita numa mesa, né? E as pessoas sentadas em cadeiras. Isso não é verdade. O que as pessoas costumavam a comer era tipo uma pequena mesa. É por isso que num dado momento João recosta a cabeça no ombro de Jesus, porque era totalmente fácil isso acontecer. Agora, é interessante porque o que Jesus responde? Pedro mostra preocupação por João. Né? Muitos acham que João era um discípulo mais novo que os outros desse grupo principal de discípulos que nós chamamos de apóstolos, mas que João nunca chama de apóstolos. É muito interessante isso. Então, muitos acham que João era mais novo que os outros. Então, Pedro se manifesta preocupado. O que vai ser dele, Senhor? Sabe, como se Pedro tivesse pronto, tivesse preparado. Eu estou disposto a seguir Jesus, e vou seguir Jesus para o que deve e o que acontecer comigo está bom. Mas ele nota um homem mais novo que ele, preocupado, e fala, o que vai ser dele, Senhor? Porque o Senhor vai sair, vai acontecer isso, o que vai ser dele? E Jesus fala uma coisa interessante. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Ou seja, Jesus fala assim, não se preocupa com ele. Tá? Eu quero que ele permaneça até que eu venha. E aí é que mora o perigo. Porque existe uma coisa que é um problema na igreja. Não é? Que eu vou aqui dar um nome, que é vamos dizer assim, é o cristianismo fantástico. Né? Que mais ou menos é o seguinte, não adianta seguir Jesus. Você tem que seguir Jesus de uma forma absolutamente fantástica ou não está bom. Né? Então, a gente acha que só é bom o que é fantástico. Né? Então, em vez da gente valorizar aquele pequeno ato, a gente só quer valorizar o ato fantástico. Em vez da gente pensar na fé do dia a dia, na fé simples que cada um de nós tem, a gente só valoriza aquela fé fantástica. Então, o que nos chama a atenção na vida do santo, os milagres que o santo faz. O dia a dia dele, né, não vale a pena. A Kate está falando aqui, gostei da nomenclatura. Que bom, porque eu fiquei pensando no nome que eu ia dar para isso. Sabe, não interessa o que o santo faz, interessa o milagre, a coisa fantástica que ele faz. Né? Eu, por exemplo, sou devoto de São Damião de Molokai. Né? E quando eu falo de São Damião de Molokai, eu digo que ele é um santo que esteve envolvido com a questão das pessoas com hanseníase. E não raro as pessoas viram para mim e falam assim, então ele curou a pessoa com hanseníase, que nem Jesus? Eu falei, não. Ele fez casa para elas, escola, cemitério. Bernardo, mas isso aí o prefeito faz. Por que é santo? Entendam bem, a pessoa não precisa fazer um milagre para ser santo. A gente tem que parar de achar que tudo na igreja tem que ser fantástico. Né? O pai e a mãe que se dedicam com carinho e cuidado a cuidar, proteger, desenvolver seus filhos, estão num caminho de santidade. Não há necessidade. Não, Pedro era extremamente fiel.
ele morreu e não aceitou ser crucificado como Jesus. Ele mesmo disse que não merece a morte do Senhor, que me crucificou. Olha a fé maravilhosa desse homem. E é uma fé maravilhosa. Mas o que João fez demais? Né? O que você tem de obra fantástica de João? Nada. Mas isso não significa que João não tenha sido um discípulo maravilhoso. Se a gente pensar bem, todo mundo faz questão de dizer que Tomé foi até a Índia e lá catequizou o povo da Índia. Maravilhoso, mas o que mais? Ele fez um monte de coisa. Ele instruiu um monte de gente, ele conversou com um monte de gente, ele preparou a comida dele, ele fez o dia a dia. Isso não o tornou uma pessoa menor. A gente tem que parar de achar que ou a gente faz coisas fantásticas ou a gente não segue Jesus. Sim, algumas pessoas são fantásticas e fazem coisas inacreditáveis. Né? Recentemente, o prefeito de São Paulo colocou um monte de pedras para impedir que os mendigos dormissem embaixo dos viadutos. E o padre Júlio Lancelotti pegou uma marreta, eu fiquei até com medo. Quando eu vi a marreta, eu fiquei até com medo. Né? Porque eu olhei e falei assim, ele vai capaz de ele passar mal com aquela marreta tão pesada daquele jeito, ele é um homem tão idoso. Né? Mas ele foi lá, deu umas parretadas, acho que ele não conseguiu nem tirar a pedra do lugar, mas ele fez o ato. Né? Kate está falando aqui, o milagre está nos pequenos gestos diários. Sim, sim, né? Tem um jovem da paróquia que uma vez virou e falou assim, sabe, diácono, a gente está tão preocupado com as coisas impressionantes que a gente não vê aqueles milagres maravilhosos, ordinários que nós temos no dia a dia. Né? No dia a dia nós vemos coisas que são tão fantásticas, né? São tão importantes, que chamam tanta atenção, né? E isso é fantástico, né? Santa Madre Teresa limpava as feridas dos doentes. Exato, exato. É alguma coisa fantástica. Eu já vi gente até dizendo assim, se Madre Teresa de Calcutá realmente tivesse fé em Cristo, pegava aqueles miseráveis e levava na porta do hospital e obrigava eles a cuidar. Mas ela sabia que eu não ia conseguir fazer isso. Mas ela estava lá do lado daquele irmão que sofria e pronto. Às vezes, a gente tem que entender, né, que basta uma pequena ação e essa pequena ação pode fazer a diferença. Né? A Kate está falando aqui, eu tenho grande admiração por Santa Teresa de Calcutá, eu também. Né? Como tenho uma profunda admiração por Irmã Dulce dos Pobres. Né? E nenhuma dessas pessoas fez atos fenomenais. A gente não precisa de uma fé de fenômenos, a gente não precisa de uma fé de milagres, a gente não precisa de uma fé fantástica. A gente precisa de fé. E a fé se manifesta no amor. Como diz Paulo, o amor é a chave da perfeição. Então, o que a gente precisa é parar de achar que tudo que é na igreja é fantástico. Jesus, em momento algum, falou que ele não morreria, ele apenas falou. Ele vai permanecer até que eu venha. Né? Mas na cabeça das pessoas, onde tudo tem que ser fantástico, isso quer dizer que ele não vai morrer. Né? João permanece, porque
pelo menos uma vez por dia, em algum lugar do mundo, nós refletimos sobre o que João nos ensina. Pelo menos uma vez por dia, em algum lugar do mundo, alguém fala no discípulo amado. Né? Pelo menos uma vez por dia, alguém se lembra da frase, do versículo emocionante que Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para que aquele que nele crê nunca morra, mas tenha vida eterna. Né? Não foram fatos fantásticos, não foram feitos grandiosos, não foram ações sobrenaturais que tornaram João uma pessoa notável. É claro que nós sabemos que em alguns momentos algumas pessoas serão chamadas a ações que vão muito além do que nós podemos imaginar. Então, é claro que Pedro merece todo o nosso respeito e nossa admiração, inclusive pela disposição ao martírio. Né? Como meu querido padre Josimo, como irmã Dorothy, né? Como vários outros e outras que, no segmento de Jesus, em algum momento tiveram que dar a vida por esse segmento. Em algum momento tiveram que testemunhar até com a própria vida o segmento de Jesus. Pessoalmente, e isso é muito pessoal, tá? Isso é minha opinião, eu preferia ter essas pessoas ainda vivas aqui conosco, mas essa não foi dada, essa opção não foi dada. A opção era seguir Jesus até um sacrifício extremo ou deixar de seguir Jesus. E eles escolheram seguir Jesus, elas escolheram seguir Jesus e são pessoas fantásticas. Né? Você ver, né, homens com a disposição como Dom Oscar Romero, que frente a um Estado violento, frente a um governo de morte, clama aos subordinados, não sigam as ordens de morte dos seus superiores, vocês não são obrigados a isso. Eu vos peço, eu vos clamo, eu vos rogo, eu vos imploro, cessem a repressão. Sabe, a frase dele foi tão dura que ele saiu daquela missa, virou pro padre que estava ao lado dele e falou assim: tenho medo, vão me matar. E no dia seguinte, 24 de março de 1980, durante o momento em que ele erguia o Santíssimo Corpo de Cristo, atiram nele e matam. É claro que a coragem de Oscar Romero, o compromisso com a vida dele ao ponto do martírio, como foi com Pedro, como foram com tantos outros, sim, ninguém está negando isso. Mas a imensa maioria das pessoas que são santas, são santos em atitudes absolutamente normais. Porque você não precisa de atos fantásticos, de resistências superiores, de disposições assombrosas para seguir Jesus. O que você realmente precisa para seguir Jesus é você amar profundamente a Jesus, seguir sua palavra e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você já está no caminho de quem segue Jesus. Isso não precisa de atos fantásticos. O cristianismo fantástico, ele não nos serve, porque ele nos afasta do segmento de Jesus. Ele transforma o segmento de Jesus numa coisa
tão inalcançável, que na verdade até nos desestimula a segui-lo. Porém, se nós nos lembrarmos que o discípulo amado era apenas um homem dedicado à sua comunidade, que vivia numa sinodalidade, que incluía a todos, a gente vê que cada um de nós aqui está seguindo Jesus tão bem quanto João seguiu. Se algum de nós chegará ao extremo de ter que testemunhar Jesus como Pedro, eu não sei, mas eu tenho certeza que todos nós podemos testemunhar Jesus ao mundo, como Jesus, como João testemunhou. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Essa foi a minha reflexão, né? É por isso que eu fiz questão de colocar Pedro e João, né? Pedro, a grande autoridade, né? Um dos mártires da igreja nascente, né? Um homem escolhido para comandar a igreja, e João, né? O discípulo amado que a gente quase não ouve falar, né? Ele some, a gente ouve lá o evangelho dele, sabe que ele escreveu 3 cartas, mas muito pouco se fala dele, né? Amém, fala o Ângelo. Kate, que lindo. Que bom que você gostou, Kate. Que bom, que bom. Né, pessoal, sabe, a gente tem que aproveitar muito essa nossa oportunidade de refletir sobre o evangelho, né? Fátima, amém, com mãozinha de oração. Obrigado, Fátima. Sabe, tem muita coisa boa, muita informação de qualidade, muita coisa para ajudar a gente a crescer. Só que a gente, às vezes, não presta atenção, né? Eu me lembro que, da outra vez que eu fiz a reflexão sobre esse evangelho, eu estava muito interessado em falar sobre o último versículo, né, que se todas as coisas fossem escritas, não caberiam os livros do que ele fez, né? Hoje eu trouxe essa reflexão. Bernardo, e na próxima vez eu não sei, né? Sim, mas é de um carinho tamanho João ser chamado por o discípulo amado. Claro, mas eu acho que isso que é genial, sabe? É a gente notar, Kate, que seguir Jesus não é uma coisa única. Você não precisa ser um homem fantástico para seguir Jesus, né? É interessante, você pega, por exemplo, os 7 primeiros diáconos da igreja, né? Estevão é o primeiro mártir. Filipe é o homem que desce a Samaria para converter a Samaria. É o primeiro que vai para lá. O último é um dos primeiros hereges da igreja. E os outros 4? Você sabe alguma coisa deles? Eu também não. Mas eu garanto que eles fizeram algo de bom, né? E essa diversidade de segmentos, essa forma, né, é uma maravilha. Olha bem, né? É interessante porque a gente tem uma ideia, né, que Jesus ele é uma pessoa que fala sobre o amor a Deus Pai, né? E ele dá o título de o discípulo amado, né? O discípulo amado. Título maravilhoso, você ser o discípulo amado por aquele que é o amor, né? É sempre um caminho de simplicidade, né? Francisco de Assis e Clara de Assis, santos que eu tenho uma profunda devoção, o que eles fizeram? Qual foi o milagre? Né? Sim, é isso mesmo. A cada dia enxergo que esse é o caminho. Claro. Sabe, se cada um de nós fizermos pequenos atos
né? Um segmento amoroso de Jesus, né? Eu, por exemplo, sei lá, eu dou muito esse exemplo, né? Porque vira e mexe alguém me pergunta, principalmente na quaresma. Diácono, eu preciso fazer abstinência de carne. Aí eu viro e falo assim, não faz não. Eu vou te dar uma proposta melhor. Em vez de você fazer abstinência de carne, você pega e se compromete a dar um lanche ou uma quentinha, se você tiver mais dinheiro, dá uma quentinha, se você tiver menos dinheiro, você dá um lanche a um irmão que está passando fome. Mas pode? Pode. Né? Ah, eu quero fazer uma abstinência, eu quero fazer uma promessa a Nossa Senhora porque meu filho está doente. Faz a promessa. O que você quer fazer a promessa? Eu vou passar um ano sem comer chocolate. A promessa é um pouco difícil, né? Eu vou te dar uma promessa mais difícil ainda. Toda vez que você quiser comer chocolate, você vê quanto você ia gastar e você guarda esse dinheiro. Aí no final daquele mês você pega todo esse dinheiro e dá para uma obra de caridade, dá para um irmão faminto na rua, dá para alguém que está precisando de um dinheiro para comprar um remédio. Sabe, pessoal? É mais difícil. Eu digo até que você está na disposição, eu quero fazer essa promessa, então faz o seguinte, come o chocolate, você guarda para dar para o seu irmão necessitado. Né? O caminho amoroso, por exemplo, de ouvir alguém que sofre. Né? Ah, eu tô sofrendo, eu preciso de alguém que me ouça. Né? A gente até estava, a Fátima está aqui assistindo a live, eu e a Fátima estávamos discutindo até da gente criar a pastoral da escuta. Né? Onde seriam pessoas que estariam na igreja para ouvir a dificuldade dos outros. Né? Isso seria um trabalho fantástico, uma coisa de segmento de Jesus impressionante, uma ação que não vai fazer assim, aparecer nos holofotes. Né? Ângelo, amor e ação. Olha, gostei. Amor é ação, gostei mesmo. Bom, pessoal, vou me despedir agora. Amanhã, Pentecostes. Né? Vamos estar juntos, 15h30? Aguardo vocês, tá? Beleza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Rita de Cássia. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, usa máscara. Teve oportunidade, toma vacina. Qualquer braço, tudo é dom de Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz. E que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.